Oiê, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no perfil Linhas Corrente. Na aula de hoje você vai aprender a fazer essa linda bolsinha infantil em crochê. Para esse projeto, vou estar utilizando o fio Amigo Love Pelúcia na cor branca e Amigo Love na cor rosa e preta. Vou estar utilizando também tesoura, agulha de tapeçaria, olho número 12, um marcador de carreira, agulha de crochê 2 milímetros e 4 milímetros, um pedacinho de feltro e cola quente. Vou iniciar meu projeto com fio Amigo Love Pelúcia e com agulha 4 milímetros fazendo um nozinho corrediço. Após esse nozinho, eu vou começar a subir correntinhas. Então, eu vou fazer no total de 25 correntinhas. Com minhas correntinhas prontas, ela vai ficar dessa forma, tá bom? E agora, ao contar da agulha, na segunda corrente, eu vou fazer um ponto baixo e mais um ponto baixo, formando um aumento de ponto baixo. Agora, eu vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada alcinha da parte de cima da correntinha. E vou seguir trabalhando por toda a corrente até chegar lá no final. Finalizei toda a correntinha ficando dessa forma. Agora, aqui no meu último ponto, né, na minha última correntinha, eu vou colocar no total de 5 pontos baixos na mesma corrente, tá bom? Então, você vai colocar os 5 pontos baixos e vai ficar assim, olha só. Ele vai girar e vai ficar essa curvinha aqui na ponta. E agora, eu vou trabalhar ponto baixo na alcinha de cima da nossa corrente, tá bom? Então, para cada pontinho de base, eu vou seguir fazendo ponto baixo aqui na parte de cima da nossa corrente até chegar lá no último ponto. Olha só como vai ficando, certo? Então, aqui esse fio você pode cortar, tá bom? É o fio de inicial, então você corta o excesso para não atrapalhar você durante a sua produção. E agora é só seguir fazendo ponto baixo até chegar lá na última corrente. Cheguei aqui na minha última corrente e olha só como vai ficar a nossa primeira carreira de base. Aqui você lembra que a gente fez um aumento de ponto baixo, então eu tenho 2 pontos. Agora eu vou colocar mais 3 pontos aqui na última corrente, formando 5 pontos, tá? Então, para iniciar a próxima carreira, você vai localizar seu primeiro ponto da sua carreira anterior, faz um ponto baixo e aqui vai estar a nossa primeira carreira de base, tá bom? Então, agora a gente vai começar a trabalhar em movimentos circulares. Como eu não quero perder o início da nossa carreira, eu sempre pego o marcadorzinho e coloco por trás no nosso primeiro ponto da nossa carreira, tá bom? Então, eu coloco o marcadorzinho e vou seguir trabalhando uma carreira de ponto sobre ponto por toda a volta, tá certo? Então, agora a gente vai começar a subir a nossa bolsinha. Então, você vai seguir fazendo uma carreira de ponto baixo. Chegou aqui na lateral, faz ponto baixo também. Chegar aqui no marcador, eu mostro para vocês como vai ficar, tá bom? Mas não tem segredo, é só fazer ponto baixo em cima de ponto baixo até chegar no marcador novamente. Finalizei toda a carreira e olha só como ficou. Agora eu solto um pouquinho o meu fio e vou arrumar dobrando aqui essas duas carreiras que eu fiz para dar o aspecto de fundo de bolsa, tá? Então, você vai apertar um pouquinho, né, para ficar arredondado. Vai tirar o marcador, vai fazer um ponto baixo para iniciar a próxima carreira, coloca o marcador novamente e agora vai seguir trabalhando ponto sobre ponto da mesma forma que você fez na segunda carreira, tá bom? Apenas ponto sobre ponto até chegar ao marcador. Agora, vamos subir uma sequência de carreiras retas para dar a altura da nossa bolsa, tá bom? Então, eu vou fazer no total 14 carreiras de ponto baixo, tá bom? Então, é só subir ponto sobre ponto e vai ficar assim com as 14 carreiras finalizadas. Olha só, é só ponto sobre ponto, tá bom? Ela vai ficar assim, a parte da frente e a parte das costas, tá certo? E agora, você já pode cortar o fio. Então, eu vou cortar o meu fio para poder dar o acabamento aqui na nossa bolsa. Então, eu pego, corto esse fio e com auxílio da agulha de tapeçaria, eu passo esse fio por ela e vou dar um acabamento bem legal aqui na peça, que não fica visível, tá? Então, o primeiro passo é puxar essa laçadinha, prendendo bem, passo aqui o fio na agulha. Já posso tirar esse marcador, que não precisa mais, e agora eu vou fazer o acabamento. Então, para finalizar, é bem simples. Aqui está o primeiro e o segundo ponto, você vai colocar a agulha de frente para trás, passando por ele, coloca na parte de trás e em cima desse ponto, coloca a agulha por dentro, dessa forma,
Coloco para trás e aqui eu vou formar um ponto baixo falso, tá? E fica um acabamento bem legal. Agora, eu passo esse fio para frente e é só passar essa agulha por dentro de alguns pontinhos baixos e puxar para dar um acabamento e prender esse fio. Já posso ir arrumando aqui para ficar bem certinho e já posso cortar o excesso aqui do fio, tá bom? Então, você corta, não precisa ser tão rente, e agora é só puxar um pouquinho para esconder a pontinha do fio, e a nossa base da nossa bolsinha já está prontinha. Agora, vamos fazer a alça. Para fazer a alça, você vai pegar a lateral da sua bolsa e vai pegar o fio branco da mesma cor que você estava fazendo ela, tá bom? Então, você vai fazer o seguinte, aqui tá a lateral, você vai passar o seu fio e vai dar um nozinho para prender ele, tá bom? Você pode prender dessa forma, ou você pode fazer da forma que você achar melhor, ou da forma que você está acostumado a fazer, tá bom? Depois de prender esse fio, você vai pegar a sua agulha, vai formar essa alcinha e vai subir num total de 50 correntinhas. Caso você queira fazer a alça da sua bolsa maior, você pode aumentar a quantidade de correntinhas do tamanho desejado, tá bom? Então, eu vou fazer as 50 correntinhas e volto mostrando a vocês como ficou. Com as 50 correntinhas finalizadas, ela ficou dessa forma, olha só. Agora, eu vou girar a minha bolsa e eu vou prender aqui na outra lateral, tá certo? Então, como você vai fazer isso? Para ficar ainda mais fácil para você, você pode marcar aqui com um marcador de carreiras, tá bom? A lateral. Então, você marca com o marcador de carreiras e vai prender a sua alça nesse marcador aqui. Então, eu vou prender esse marcador dessa forma. Passo o meu fio na agulha, na minha correntinha, passo dentro da bolsa e faço um ponto baixíssimo, certo? Então, aqui a minha alcinha está presa. Vou caminhar mais um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo aqui na minha bolsa. Giro o meu trabalho e minha alça já está pronta, né? Minha correntinha já está presa. Agora, eu vou voltar trabalhando nessas alcinhas com meio ponto alto. Então, eu laço minha agulha, coloco aqui no primeira alcinha da minha correntinha e vou puxar fazendo meio ponto alto. Laço minha agulha, passo na alça da minha correntinha e faço meio ponto alto. E vou seguir fazendo esse processo até chegar lá no final, tá bom? Então, você vai voltar fazendo também 50 meio ponto alto. Então, essa alça vai ficar assim, um pouquinho mais grossinha. Então, você vai fazer esse processo por toda a alça. Eu vou fazer aqui e volto mostrando a vocês como ficou. Finalizei toda a minha alça, olha só como ficou. Ela ficou uma alça bem grossinha, tá bom? Para finalizar, vou fazer aqui mais um meio ponto alto. E com esse meio ponto alto finalizado, você vai prender essa parte da alça na bolsa. Então, você pula um pontinho, no próximo ponto você faz um ponto baixíssimo e já pode cortar o seu fio, tá bom? Então, você corta ele e já pode puxar essa alça. Quando você puxa, ele dá um nozinho, tá bom? E ele vai ficar assim, bem preso. Agora, você vai passar esse fio aqui para a parte de trás da bolsa com a agulha de tapeçaria e vai dar o acabamento, tá bom? Então, você vai fazer o acabamento da forma que você achar melhor também. Eu costumo fazer dessa forma. Passo o fio para dentro, tá certo? Dessa forma. Agora, eu faço uma laçadinha, passo a agulha por dentro para dar um nozinho. E agora, é só esconder por alguns pontinhos baixos, caminhar um pouquinho e já posso cortar o excesso. Então, aqui o fio já está escondidinho e o acabamento está feito. Então, você vai fazer nessa alcinha também da mesma forma, tá bom? Eu vou fazer a minha e volto com vocês. E olha só como ficou o acabamento da nossa bolsa, tá bom? Com essa base finalizada, vamos fazer as orelhinhas. Vou fazer com o mesmo fio que eu estou trabalhando na bolsa, tá? O fio Amigo Love Pelúcia. Faço o anel mágico e vou subir duas correntinhas para iniciar o nosso trabalho. Essas duas correntinhas não contam como ponto, tá bom? Vou fazer dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico, coloco esse fio para a parte de trás e agora eu vou começar a trabalhar
a segunda carreira. Então, vou subir 2 correntinhas, giro o meu trabalho e no mesmo pontinho de base, onde eu subi a correntinha, eu faço um ponto alto, então, formando um aumento. Próximo ponto baixo de base, um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto alto sozinho e no próximo, um aumento. E vou seguir trabalhando essa sequência por todos os nossos pontinhos da nossa primeira carreira, tá bom? Então, ela vai ficar assim, arredondado, tá bom? E no último ponto, você vai fazer um ponto alto, tá? Aqui soltou, deixa eu fazer novamente. Um ponto alto, tá? Então, vai ficar desse jeito. Agora, você vai fazer uma correntinha e já pode cortar o fio, deixando longo para fazer a costura, tá bom? Então, você deixa um pedacinho maior. Agora, volto aqui para minha peça e vou puxar essa laçadinha, formando um nozinho, e agora é só puxar. Com esse fio aqui do anel mágico, olha só como vai ficando a nossa orelhinha, tá? Ela vai ficando assim. Então, com esse fio aqui que eu deixei do anel mágico, você vai puxar um pouquinho e vai dar o acabamento escondendo esse fio e prendendo ele bem. Eu vou pegar com agulha de crochê mesmo, então eu faço vários nozinhos como se estivesse fazendo um ponto baixo. Então, eu passo a minha agulha, formo a alcinha e passo por dentro. Agora, você vai pegar a agulha de tapeçaria e vai esconder esse fio, tá bom? Então, você esconde o seu e eu vou esconder o meu aqui e volto com essa parte finalizada. Com o acabamento feito, vai ficar assim a parte do anel mágico, tá bom? E a nossa orelhinha. Então, você vai precisar fazer 2 da mesma forma e lembrando de deixar esse fio longo para fazer a costura na bolsinha. Agora, vamos iniciar o focinho. Então, eu tô utilizando a agulha 2 milímetros com fio Amigo Love na cor rosa. Inicio fazendo um nozinho corrediço e vou subir 3 correntinhas. Na primeira correntinha, eu volto fazendo um ponto baixo e mais um ponto baixo, formando um aumento de ponto baixo, certo? Vai ficar dessa forma. Giro o meu trabalho e aqui no meu primeiro ponto não precisa subir correntinhas para girar, tá? Você vai fazer um ponto baixo e mais um ponto baixo no mesmo ponto, formando um aumento. No ponto do meio, você vai fazer apenas um ponto baixo e no último pontinho, tá? Que fica bem escondidinho aqui, você vai fazer mais um aumento de ponto baixo, que são 2 pontos baixos junto, tá? Então, ele vai ficar assim. Na primeira carreira, 3 pontos, na segunda, 5 pontos. Agora, eu giro o meu trabalho e vou seguir fazendo ponto sobre ponto, ficando 5 pontos baixos, certo? Cheguei aqui no meu último ponto baixo, olha só como vai ficar, ele vai formar esse triângulo. Agora, você vai seguir fazendo uma carreira de ponto baixo por toda a volta, tá bom? Então, você vai fazer ponto por toda a volta até chegar no início, tá? Então, você vai fazer aí, eu vou fazer e volto mostrando para vocês como ficou. Cheguei aqui no meu último ponto, eu vou fazer um ponto baixo e mais um ponto baixíssimo para poder arrematar esse fio, tá? E olha só como ficou o triângulo perfeito. Agora, você vai cortar o seu fio. Dessa vez não precisa ser longo, tá? Então, você corta em um pedacinho que seja suficiente para você fazer o acabamento. Puxo, tá bom? E agora é só você fazer o acabamento tanto aqui na parte de trás, que foi o fio da corrente inicial. Então, aqui você pode cortar para não atrapalhar. E esse fio aqui da lateral, você vai pegar sua agulha de tapeçaria e vai dar o acabamento escondendo ele. E ele vai ficar assim, um triângulo bem perfeito, o nosso focinho. Vou iniciar esse lacinho fazendo um nozinho corrediço e agora eu vou subir no total de 12 correntinhas, ficando assim. Agora, após a agulha na segunda correntinha, eu vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada uma correntinha. Então, eu vou fazer esse processo até chegar lá na última corrente. Com minha carreira finalizada de ponto baixo, eu vou girar o meu trabalho e vou começar a trabalhar a nossa segunda carreira, pegando aqui cada pontinho de base, fazendo um ponto baixo. Então, para cada pontinho de base, eu vou fazer um ponto baixo, vou fazer junto com vocês, para você ver como fica, né? Então, olha só, fica bem fechadinho. Então, você vai seguir fazendo ponto baixo, até você chegar no meu último pontinho baixo da nossa carreira anterior. E olha só como vai ficando. Então, agora você vai fazer carreiras de ida e volta,
ficando no total 5 carreiras, tá bom? Dessa forma. Agora, você vai passar uma carreira de ponto baixo por todo esse quadradinho, tá? Então, você vai fazer na lateral, chegou aqui na quina, você vai fazer 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base, tá? Formando essa quina, tá bom? Então, aqui você vai seguir trabalhando ponto baixo e nas quinas você vai fazer um aumento de ponto baixo, tá bom? Então, você vai seguir trabalhando por toda a volta. Eu vou fazer a minha e volto com vocês. Finalizei toda a volta aqui do meu quadradinho. E agora, para finalizar, eu vou fazer um ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo e já posso cortar esse fio, tá? Cortei o fio, vou puxar bem e já posso fazer o acabamento desse fio escondendo ele, tá bom? Então, depois de feito, ele vai ficar dessa forma, o quadradinho perfeito. Agora, você vai voltar com um pedacinho de fio na cor rosa e você vai fazer o meio dele. Primeiro passo é você pegar esse quadradinho e dar uma dobradinha aqui no meio. Então, eu dobrei no meio, dobrei as pontinhas e vou segurar aqui nessa posição para poder não soltar, tá bom? Pego o meu fio, vou dar umas 2 voltinhas por completo e agora eu vou dar um nozinho aqui na parte de trás para ele não sair do lugar enquanto a gente dá outras voltinhas para dar o acabamento. Então, eu vou, primeiro passo é dar essas voltinhas aqui, né? Então, dei 2 voltinhas e vou dar 2 nozinhos para firmar bem esse acabamento, tá? Agora, eu quero que o meu laço, ele fique mais cheinho aqui no meio. Então, eu vou dar várias voltinhas aqui no meio, até ficar um tamanho legal, tá? Então, você vai dar aí várias voltinhas e vai ver o tamanho que fique legal para você também, tá bom? Então, essa parte é realmente opcional. Então, depois que eu dei várias voltinhas, vi que é o suficiente, eu já posso cortar aqui o excesso do fio. Corto o fio e agora eu vou dar mais 2 nozinhos nesse fio, tá? Com o fio inicial e com o fio final, para prender bem esse acabamento e não soltar. Faço mais uma vez. E agora, eu já posso ou cortar esse fio, tá? Que não tem problema, ou você pode esconder ele por dentro dessa parte enroladinha que eu acabei de fazer. Então, você vai pegar a agulha de crochê e vai puxar esse fio aqui, ó. E esse nozinho vai ficar para dentro. Então, você puxa um fio, puxa bem, e agora é só cortar o excesso desse fio. Depois de feito esse acabamento, o nosso lacinho está prontinho. E olha só que graça que fica. Então, agora é só arrumar as pontinhas e começar a se organizar para poder montar a nossa bolsinha. Com todas as partes finalizadas, agora vamos começar a montagem. Vou pegar a base da nossa bolsa e vou pegar o olhinho com trava de segurança número 12, tá? Então, o primeiro passo é você centralizar os olhinhos e ver onde você vai colocar eles. Então, eu vou contar de cima para baixo 10 carreiras de ponto baixo, tá certo? Coloco aqui o primeiro olhinho para não perder e de distância entre um e outro você vai contar 8 pontos. Então, você vai contar desde o primeiro pontinho onde você colocou o olhinho, tá? Então, você coloca, verifica se está retinho, se não estiver, não tem problema. Você vai tirar o olhinho, vai colocar no próximo ponto e volta um pontinho, tá bom? Dessa forma, você vai centralizando e vai vendo que está bem certinho o seu olhinho, tá bom? Agora, para dar o acabamento nesse olhinho, o que eu vou fazer? Como eu utilizei o olhinho com trava de segurança, olha só, aqui vai ficar os pinos do olhinho com trava. Então, a gente não quer que fique dessa forma. Então, eu vou precisar do isqueiro, tá certo? E vou fazer o seguinte, vou aquecer esse pino com o isqueiro, tomando muito cuidado. Depois de aquecer, você vem com a parte de baixo do isqueiro e vai apertar essa parte aquecida, que quando ela aquece, ela derrete e quando você aperta, ela forma essa trava. Então, olha só, o olho vai ficar bem travadinho aqui e a trava e não vai ficar com esse pino aparente. Então, essa dica é bem legal para você que faz bolsa, flâmulas, então dá super certo. Então, o passo é você aquecer um pouquinho aí o pino. Depois que você viu que aqueceu um pouquinho, você vai apagar e com o auxílio do isqueiro você vai apertar um pouquinho para poder formar essa trava aí de segurança. Olha só que legal que fica.
Então, com essa parte finalizada, o olhinho já está colocado e não vai ficar esse pino aparente, que não fica legal para nossa bolsinha, né? Então, depois de finalizar essa parte, você já pode costurar as orelhas. Então, eu vou precisar de uma agulha de tapeçaria, pego a orelha, tá bom? Então, passo aqui esse fio por dentro da agulha e agora vou achar a posição melhor para poder costurar a orelha, tá bom? Então, eu vou colocar nessa posição aqui por dentro da bolsa, tá? Para poder costurar. Então, aqui tá a primeira carreira e aqui tá a segunda carreira, certo? Olha só. Eu vou começar a costurar pegando essa segunda carreira para essa orelha ficar bem presa, tá? Então, eu pego de trás para frente, pegando um pontinho, tá certo? Então, eu vou pegando, olha só, um pontinho da orelha, um pontinho da bolsa, de trás para frente. Então, saio num ponto baixo e vou entrar em outro ponto baixo, tá? E vou costurando, prendendo bem essa orelhinha. Não tem uma quantidade exata de pontos que você vai dar aqui, tá? Então, você vai costurando até achar que tá suficiente e a orelhinha está presa. Então, vou dando várias voltinhas, olhando, centralizando bem e vou fazer esse processo até chegar no último pontinho aqui, onde tá a pontinha da nossa orelha, olha só. Então, sempre faça esse movimento de trás para frente, sempre, e vai ficar assim. Aqui na parte de trás, você vai perceber que vai ficar essas alcinhas soltas. Então, eu vou fazer o seguinte, vou prender aqui mais um pontinho, para firmar bem, certo? Olha só. E aqui na parte de dentro, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma costura de alinhavo simples, pegando um pontinho da bolsa, e um pontinho aqui da orelhinha. Por quê? Porque eu não quero que fique esse acabamento muito visível, né, da costura. Então, ele não fica esse leirão aí na frente. Então, você vai fazer esse movimento, olha só. Pega um pontinho da frente e um pontinho da bolsa, tá? Cheguei aqui no final, eu vou fazer um ponto, mais um ponto, passo a agulha por dentro da laçada, aperto bem e já posso esconder esse fio, tá? Então, você passa aqui por baixo, sem a agulha sair na frente nem atrás, puxo e já posso cortar o excesso desse fio. Olha só. Cortei o excesso, a orelhinha está costurada, tá? Ela vai ficar dessa forma e você vai fazer o mesmo processo na outra orelha, tá? Vai costurar da mesma forma. Eu vou costurar e volto mostrando para vocês como ficou. Então, você vai pegar a orelha, tá? Vai colocar aqui na posição e vai costurar da mesma forma. E olha só como ficou a orelhinha costurada. Então, você se certifica se ficou certinho, tá bom? Para dar continuidade ao seu trabalho. Então, depois dessa parte finalizada, agora vamos montar o focinho. Então, eu vou pegar o focinho, tá certo? E vou precisar também da cola quente. Então, o primeiro passo é colar esse focinho. Então, eu coloco ele na parte avessa, passo um pouquinho de cola aqui, tá? Cuidado não passar muito para não vazar. E vou colar entre os olhos, tá bom? Então, aqui tá os olhinhos, entre os olhos, uma carreira para baixo, eu vou colar. Então, eu vou colar dessa forma, vou segurar um pouquinho para a cola aderir, né? Então, você espera um pouquinho. E com essa parte já colada, eu vou fazer a parte de baixo do focinho. Então, eu vou pegar a agulha de tapeçaria com o fio rosa e vou passar esse fio por dentro da minha bolsa, tá? Então, eu vou passar aqui, olha só, deixa eu achar uma posição melhor para vocês verem. Eu vou passar de trás para frente um pontinho abaixo aqui do nosso focinho, tá? Olha só, deixa eu dar um zoom para ficar melhor para vocês. Você vai deixar esse fio aqui solto, tá? Segurar bem e vai passar aqui por dentro da parte colada, que é essa parte do crochê, tá? Passei aqui por baixo, eu vou passar uma, duas, três, verifico se tá no tamanho legal. Se você quiser mais curtinho, você pode pular menos carreiras. Então, você pular aí a quantidade que você achar legal, tá? Então, eu pulei no total de 2 carreirinhas para baixo, passei o meu fio, a agulha por de cima para baixo e ficou essa linha. Agora, eu vou dar 2 nozinhos aqui na parte de dentro para esse fio não soltar. Outra coisa, não se preocupe com o acabamento, tá? No final, vamos fazer um acabamento bem legal, que não vai ficar visível esse nozinho aqui, que eu faço do focinho e dos bordados, tá bom?
Então, corta aqui o excesso e olha só como vai ficar aqui a parte da frente, tá? Fica bem legal. Agora, com essa parte finalizada, eu vou fazer o bordado dos olhos. Vou pegar minha agulha de tapeçaria novamente, com fio na cor preta, tá? E vou fazer aqui um pontinho para o lado. Eu passo minha agulha de trás para frente, certo? Se certifico se esse fio está aqui. Deixo ele um pouquinho soltinho, tá? E acima do olho, eu vou passar minha agulha novamente, formando esse risquinho. Olha só como vai ficar. Agora, eu vou girar aqui uma posição que fique mais confortável. E esse fio aqui que eu iniciei e o fio que eu passei, que é o fio final, eu vou dar um nozinho também, da mesma forma que fizemos no focinho, tá? Então, você prende dando 2 nozinhos para firmar bem. E já pode cortar o excesso, tá bom? Não se preocupe com o nozinho que fica atrás, que eu vou dar o acabamento no final. E ele vai ficar assim com a linha. Então, você vai fazer esse processo nos 2 olhinhos, tá bom? Então, eu vou fazer o meu e volto mostrando a vocês. Com o bordado dos olhinhos finalizado, vamos colocar o lacinho. Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte. Então, vou deixar minha cola aquecer bem, tá? E aqui entre as orelhas, você percebeu que ficou um espaçozinho. Então, com o auxílio da cola, eu vou passar aqui, ó, entre a bolsinha e a orelha, para ficar mais firme, né? Essa orelha ficar para cima, e vou colar. Esse é um truque para a orelhinha ficar para cima, tá bom? Então, você, ó, entre a orelha e a bolsinha, você passa um pouquinho de cola e segura bem para poder colar essa parte e a orelhinha ficar para cima. Com essa parte finalizada e seca, vamos colocar agora o lacinho. Então, eu coloco o lacinho de costa, tá? No lado avesso e vou passar um pouquinho de cola aqui no centro do nosso laço. E agora, você vai colocar onde você achar melhor. Eu coloquei aqui na orelhinha, abaixo dela, que eu achei que ficou uma gracinha. Mas você pode colocar nas 2 orelhinhas, fazer 2 lacinhos. Você pode colocar entre as orelhas, fica lindo também. Então, aí vai ficar opcional também. Então, você usa a sua criatividade aí para deixar sua bolsinha ainda mais linda. Então, eu coloquei aqui o lacinho em uma orelhinha, e olha só como ficou. E agora, vamos dar o acabamento na parte de dentro da nossa bolsinha. Então, para isso, eu vou pegar um pedacinho de feltro e vou colocar aqui nessa parte de dentro, tá bom? Então, não precisa colocar muito. Você vai cortando o pedacinho de feltro e vai olhando se deu para tampar toda essa parte bordada que fizemos, tá bom? Então, você mede primeiro antes de colar. Então, aqui você pode fazer o seguinte, você pode arredondar essas pontinhas aqui do feltro, tá? Se você quiser, então, eu vou dar uma arredondada aqui, ó. Então, só arredondar as pontinhas ou você pode deixar quadradinha mesmo, que dá super certo também, tá bom? Aqui é só um detalhe mesmo de acabamento. Então, depois que você fez esse processo, você vai pegar a cola quente, tá? E vai passar por todo esse feltro. Tomando sempre cuidado para não passar muito na borda, para não vazar na hora de você estiver fazendo, né? Na hora que você estiver colando. Então, você vai colocando aos pouquinhos, não precisa de muito, tá? A cola quente, ela adere muito bem, tanto no feltro como no crochê. Então, você coloca uma quantidade que seja suficiente, que você acha que é suficiente. E agora é só colar aqui nessa parte de dentro. Então, eu abro a bolsinha, coloco aqui e agora é só encaixar. Olha só. Encaixar, segurar um pouquinho para poder colar, tá bom? Então, é legal que você segure um pouquinho para poder colar e aderir essa cola no crochê. Com essa parte colada, olha só que lindo que fica o acabamento. Fica bem legal e dá uma sustentação maior para nossa peça, tá bom? Agora, para nossa bolsinha ficar ainda mais linda, você pode colocar um pouquinho de blush aqui na sua bolsinha, tá? Aqui eu tô utilizando blush de verdade, né? O real de maquiagem, mas você pode utilizar tinta para tecido, então fica um acabamento bem legal utilizando tinta para tecido, tá bom? Como é peça para criança, é branquinha, sempre vai estar sujando, né? Então, assim, a tinta de tecido, ela é super legal para essas coisas, esses detalhes, porque não solta, então você pode lavar e sempre vai ficar esse blushzinho aqui rosadinho na nossa bolsinha. Então, aqui você vai fazendo e vai colocando a quantidade que você desejar, tá bom? Com essa parte finalizada, a nossa bolsinha ficou prontinha. Olha só que graça que ficou. Gostou da aula de hoje? Deixa seu comentário bem legal, deixa seu like,
se inscreva aqui no canal da Linhas Corrente para não perder nenhuma aula. E quando fizer a sua bolsinha infantil, marca o perfil Ana Raquel Crochê e Linhas Corrente lá no Instagram. Então, um cheiro bem grande e